nós vamos falar que a fé corre riscos. E os riscos que a fé corre são riscos que não tem volta. Sabe, para quem é do mercado financeiro ou tem algum entendimento sobre investimento, sabe que quando nós vamos investir dinheiro, nós precisamos sempre procurar um risco diversificado ao ponto de garantir a rentabilidade do capital. Quando nós vamos investir o dinheiro, nós procuramos alguma coisa que seja FGC, que tenha fundo garantidor de crédito, que aquilo que você vai depositar, de alguma maneira, se der ruim, você vai ter de volta. Sim ou não? Mas a fé não tem isso. Na fé, ou você vai, ou você já retrocedeu e o Senhor não se agradará de você. A palavra de Deus diz que a fé sem obras, ela é morta. Mas ela também diz que o justo viverá pela fé. Quem aqui se considera justo? Levante sua mão. Justa. Por que nós somos justos? Porque nós fomos justificados. Nós não somos justos porque nós fazemos tudo certinho. Nós não somos justos porque nós temos uma vida regrada. Nós não somos justos porque fazemos tudo conforme as leis. Não. Nós nos tornamos legalistas agindo assim. Nós somos justos quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, quando nós entendemos que foi pela graça que somos salvos, mas que a obra da nossa salvação significa vocação, significa boas obras. Não tem como a gente ser salvo por Jesus, ser filho de Deus e não ter a natureza desse Pai, não ter o DNA desse Pai. Estão comigo? Então os justos são justificados por Cristo, mas ainda que eles caiam, a palavra de Deus diz, ainda que ele caia, o Senhor colocará de pé. E ainda que o inimigo venha por um caminho tentar ceifar, por 7 caminhos ele vai ter que fugir. Estamos no mesmo entendimento? Sim ou não? Então nós vamos caminhar agora nessa realidade. Primeiro, vamos ver quais são os 2 inimigos da fé. O que você hoje precisa eliminar para a gente começar a falar de uma fé que assume os seus riscos? Porque sabe, eu tenho convivido com alguns crentes que eles têm um título de evangélico. Eles já foram salvos, já aceitaram a Jesus, já até se batizaram. Mas há momentos em que a vida exige deles uma posição de fé maior e eles retrocedem, eles ficam com medo. Então o primeiro inimigo da fé é o medo. O medo, a palavra de Deus diz em 1 João 4,18 que no perfeito amor de Deus não existe medo. Como assim? É possível viver uma vida sem medo, pastor? É totalmente possível. Quando nós confiamos que Deus, até nas permissões das coisas ruins da nossa vida, Ele já nos deu livramento, nós entendemos que um bom pai como Ele não erra no script da nossa história. E onde Ele colocou ponto final é ponto final, onde Ele colocou vírgula você não coloca ponto final. Quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai, nós confiamos nele de verdade, quando nós recebemos a paternidade de Deus, nós não andamos com medo. Mas sabe por que muitas vezes nós andamos com medo? Deixa eu me solidarizar com você. Porque nós não tivemos um pai, a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Porque a nossa imagem de paternidade ela é distorcida. Porque nós tivemos muitas vezes um pai abusivo, um pai que abandonou a mãe, um pai que não registrou no nome, um pai que foi omisso no seu papel de pai. E aí nós relativizamos o papel de Deus e nós trazemos ele diminuído no papel do nosso pai. É como se Deus Pai, o dono do céu e da terra, o criador de todo gênero humano, é como se ele fosse como o nosso pai limitado. E ele não é. A Bíblia diz que o nosso Pai do céu, Ele tem os nossos dias contados, escritos na palma das mãos dEle. A palavra de Deus diz que esse nosso Pai, eu vou pegar isso aqui rapidinho para dar um exemplo. Nosso Pai está aqui, ó. Aqui é o céu, tá? O púlpito é o céu. Ele está assentado e a sola do pé dele está tocando aqui, ó, a estratosfera, aqui a atmosfera, que nós nem vemos, mas está lá em cima. E a palavra de Deus diz que os pés dele, que nas mãos dele ele carrega os oceanos, e nos pés dele ele carrega todo o universo. Ele consegue tocar todo o universo. Que tamanho de pé que tem o Senhor? Ele é um Deus muito grande, é um Deus criador.
É um Deus que se importa com cada detalhe. Ele consegue cuidar e controlar tudo. Ele consegue saber exatamente o que vai acontecer a cada minuto, a cada segundo. Ele nunca perdeu o controle da nossa vida, mesmo quando as coisas saíram do nosso controle, mesmo quando as coisas ruins aconteceram, mesmo quando nós fomos traídos, mesmo quando nós fomos feridos, mesmo quando fomos abandonados, mesmo quando fomos distraídos por algum tipo de engano, porque às vezes nós somos distraídos pelo engano. A palavra de Deus diz que Ele nunca perdeu o controle. Então como que eu vou ter medo sabendo que Ele é meu Pai? Como que eu vou ter medo sabendo que Ele me guarda nas mãos dEle? A palavra de Deus diz que debaixo das suas asas eu estou tranquilo, eu estou seguro. Vocês percebem que o problema da fé começa com o medo? Eu estou falando aqui, eu estou vendo várias pessoas chorando, sabe por quê? Porque a nossa fé, ela tem que matar esse primeiro gigante, senão nós não vamos usufruir dos benefícios de sermos cristãos, dos benefícios de carregarmos o nome de Cristo, de sermos discípulos de Jesus e de termos fé em Deus. Porque a nossa fé, ela está sempre filtrada por uma imagem errada de Deus. Como que eu posso me preocupar com Deus, tendo um Deus tão grande como meu Pai? Eu estou longe de ser um pai perfeito, mas busco ser um pai excelente. Meus filhos têm plena confiança em mim. Outro dia o que alegrou mais o meu coração foi no café da manhã. A gente estava brincando com a Alice. Minha sogra perguntou assim: e qual que é o seu nome? Sabe, estimulando a criança a falar, a se comunicar. Ela disse assim: eu sou Alice, de papai. Ela sabe que ela tem uma identidade de filha, que ela pode confiar em mim. Estou criando ela destemida. Porque enquanto eu conseguir, em nome de Jesus, Ele há de me dar graça para isso, performar a imagem de Deus para ela, enquanto eu conseguir ser provedor, enquanto eu fizer sacrifícios de amor por ela, enquanto eu cuidar da mãe dela como Cristo cuidou da igreja e cuida da igreja, ela vai ter em mim a imagem de um bom pai. Eu sou Alice de papai. Aquilo mexeu comigo de um jeito que vocês não fazem ideia. Porque aquilo me fez pensar que todos nós somos, fala aí seu nome, eu sou Jonatas, do papai do céu. Eu não tenho que ter medo, com Ele está tudo bem, está tudo seguro, está tudo pago, com Ele o amanhã já tá garantido, com Ele o ontem já foi esquecido, com Ele o hoje é só uma delícia de caminhar e ir no parquinho, tomar um sorvete, com Ele está tudo certo. Então hoje eu derrubo o inimigo da fé, número 1, que é o medo, porque no perfeito amor do Pai não tem medo. O medo, ele pressupõe que sempre tem um castigo, sabe? O medo, ele pressupõe que Deus não é bom o suficiente, que Ele sempre vai me punir de alguma maneira. E hoje talvez você entrou aqui nessa casa com essa visão de Deus distorcida, de que Ele está procurando um motivo para te punir, para te destruir, para recompensar os teus atos errados do passado, até mesmo do presente. Mas esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um bom Pai. Destruindo esse inimigo da fé, que está em 1 João 4,18, nós precisamos destruir um outro inimigo da fé, e eu só coloquei 2 porque eu acho que são os principais, que se chama autopreservação. Por causa do medo que a gente herda, da falta de paternidade, nós começamos a nos preservar, e nós não nos damos o direito de relacionar. Você sabe que eu estava buscando conquistar o coração da minha amada esposa, e gente, um homem de Deus conquista o coração da mesma mulher todos os dias. Homens de Deus que estão me ouvindo, é tarefa fácil? Não. Homem que não é de Deus, cada dia conquista uma. Elas não sabem a tranqueira que você é, né? Claro que elas vão cair na sua lábia. Agora conquista mesmo todo dia. Conquista com palavras, conquista com atitudes, conquista com orações, conquista com palavras de sabedoria que vem da palavra de Deus. A Bíblia diz que o homem ele lava a sua esposa com as palavras que vêm de Deus. Ele edifica a sua casa, ele constrói um sacerdócio. Amém? Estão comigo? Ok. Então, eu estava conquistando a Tauana e eu me lembro que ela me disse assim: olha, eu não quero te decepcionar, você é um homem de Deus, você nutre muitas vidas,
E eu sei que se eu machucar o seu coração, te dando uma expectativa daquilo que não vai acontecer, você pode ficar ferido e machucar muita gente. E eu tenho muita responsabilidade com a igreja de Cristo, e eu não vou fazer isso com você. E, gente, quando ela falou isso daí que me apaixonei mais ainda. Quem que ia pensar em cuidar de alguém que cuida de alguém, que cuida de vidas? Mas aí eu estava nesse processo de conquista há 1 ano mais ou menos, e eu me lembro que eu fui dar a cartada final nela e disse assim: olha, agora é só eu, você e Deus. É o seguinte, olha bem no meu olho. Tu jura que tu não sente nada por mim? Tu jura que eu posso hoje fechar a porta e ir embora, nunca mais voltar e vai ser tudo ok para você? Porque não é assim comigo, mas se for assim com você eu vou respeitar. E ela me disse uma palavra que me faz lembrar autopreservação. Ela me disse: Jonatas, eu sou um castelo forte e a chave do meu coração está na mão do meu pai. E não é o meu pai fofinho, é o meu pai do céu. E o dia que você acessar essa chave, se você for o meu, você acessará, eu estarei completamente submetido a Deus e amando você. Então eu comecei a orar e falei: Deus, me dá essa chave logo. Me dá logo essa chave. Meu Deus, faz 1 ano que eu estou caminhando para namorar essa moça, quero casar com ela. Já disse isso no primeiro dia que eu a conheci. O que está acontecendo que eu não tenho essa chave ainda? Eu não sou merecedor dessa chave. Comecei a questionar até minha teologia. Um dia eu estava orando e Deus falou para mim assim: a maior preservação que Tauana tem é o lugar de segurança emocional dela. Todas as mulheres carregam isso por natureza. Mas se você passou por alguma situação na sua vida que ficou uma cicatriz, você tem isso dobrado, triplicado, quadriplicado. Vocês estão me entendendo, mulheres? A mulher, ela não vai entregar o coração dela para alguém que ela não confia plenamente. Porque talvez ela já confiou uma vez e ela foi decepcionada. Ela confiou outra vez e ela foi decepcionada. E ela não vai dar o coração dela uma terceira vez e ser decepcionada. Porque a mulher é muito sensitiva. Ela tem um sexto sentido, uma intuição muito aguçada. Deus fez a mulher assim. Então eu perguntei para Deus: qual é essa chave, Deus? E Ele me deu. E eu sabia que Ele me deu, eu sabia que Ele tinha me dado quando eu olhei no olho dela e disse assim: Tauana, você não precisa se sentir um hóspede comigo. No meu coração você tem pouso. Mas isso não são só palavras bonitas. Eu vou te falar o que Deus me falou quando eu fui orar. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Peguei a chave. Falei: agora eu vou abrir esse castelo. Brincadeiras à parte, a autopreservação, ela é um bloqueio do nosso coração para proteger a gente daquilo que a gente tem mais medo. Então, a autopreservação, ela nos protege, por exemplo, na área de vulnerabilidade da gente. Vou dar um exemplo: pessoas que passaram fome têm medo de passar fome. Então, o que elas fazem? Elas estocam comida, seja na despensa ou seja no próprio corpo. Pessoas que tiveram falta de gasolina não podem ver o tanque ficando na reserva. Elas ficam já desesperadas por um posto. Aí você chama isso de toque, mas isso não é toque, isso é autopreservação. Pessoas que foram abusadas emocionalmente não conseguem amar genuinamente, porque elas não conseguem entregar o seu coração. Muitas vezes as mulheres desnudam o corpo, mas não desnudam a alma para os seus cônjuges. Elas estão nuas fisicamente, mas jamais nuas emocionalmente. Pessoas que foram, de alguma maneira, aprisionadas em lugares de dor, de trauma, elas não conseguem entregar a sua confiança total. Pior é quando as pessoas vêm de outras igrejas e acham que todo pastor é igual, que toda igreja é igual. Porque elas não conseguem crescer na fé assim. Elas estão sempre com uma reserva. Elas estão sempre desconfiando de algo. Elas estão sempre desconfiando de alguém.
tem sempre alguma coisa que eu não consigo enxergar, mas aquilo não me cheira bem. Como nós somos muitas vezes julgadores dos outros, sem mesmo ter propriedade para isso, é só a nossa autopreservação que está sendo machucada. A gente não está conseguindo se abrir, a fé da gente não está se desenvolvendo. Pessoas que tiveram ou foram roubadas no passado, elas morrem de medo de serem roubadas de novo. Então elas começam a se autopreservar, elas colocam uma capa de proteção para impedir o avanço do seu coração dar a mão para o outro coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, fato é que prudência não faz mal a ninguém, mas o excesso de preservação nos impede de viver uma fé pura e genuína. Sabe, eu estava andando de bicicleta e Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. Ele disse assim: quando a nossa razão sobrepõe o propósito, a gente perde a unção e aí já não há mais autoridade. Quando aquilo que você pensa conseguir controlar, quando aquilo que você pensa conseguir não se entregar, quando você consegue de alguma maneira proteger o seu ser interior, seja o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, e você nunca está disposto a entregar-se por inteiro, você já perdeu o seu propósito. Porque propósito tem tudo a ver com entrega. Entrega tem tudo a ver com unção. Unção tem tudo a ver com autoridade. Funciona mais ou menos assim. Quando eu me vulnerabilizo para Deus e eu dou uma chance de acreditar que é de verdade, eu me entrego. Quando eu me entrego, eu me sacrifico. Quando eu me sacrifico como sacrifício vivo, Romanos 12, 1 e 2 diz isso. Quando eu me sacrifico, eu ganho poder, unção e autoridade. Porque poder, unção e autoridade não está naquilo que eu me preservei, está naquilo que eu entreguei no altar. Eu tenho muita cautela com finanças na igreja, vocês sabem disso, vocês que são da Farol. Eu presto contas de tudo. Uma vez por ano a gente tem um negócio que chama raio-x, que a gente presta conta de centavo por centavo. E às vezes eu me pego assim, meu Deus, por que eu tenho tanta cautela com isso? Porque eu sei o quantas pessoas são machucadas nessa área. Eu sei quantas vezes elas já foram enganadas com relação a recursos, com relação a doações, deram de todo o coração e tiveram uma contrapartida de má gestão ou de abuso de autoridade. E sabe, outro dia eu fui prestar contas para uma pessoa que tinha dado uma oferta e ela pegou e falou assim: não preciso disso, eu confio em você. Aquilo me quebrou, eu comecei a chorar, eu disse assim: meu Deus, como eu preciso também aprender a deixar algumas autopreservações minhas. Deixa eu te dizer uma coisa, se você quer viver o sobrenatural de Deus, e Ele pode começar hoje na sua vida, você vai precisar abrir mão do medo e, consequentemente, da autopreservação. Se você achar que Deus nunca mais pode fazer o que Ele já fez, se você achar que nunca mais pode ser feliz num relacionamento, se você achar que nunca mais pode ser feliz e trabalhar numa igreja, se você achar que nunca mais pode conseguir um emprego como você tinha, se você achar que nunca mais você tem chance de ter um filho abençoado, se você achar que nunca mais pode ter uma noite feliz com seu esposo, se você achar que nunca mais, eu te garanto que a sua fé, ela não está disposta a correr riscos. Portanto, você não vem no culto certo. Porque agora nós vamos entrar num lugar onde a gente vai aprender a correr os riscos de maneira que não tem ré. Fala para a pessoa que está do seu lado: a fé não tem ré. Nosso testemunho nesse lugar está sendo construído, né, gente? Não está pronto, mas já está 75%. Mas eu ouvi de um amigo pastor, e eu quero repetir, que quando Deus nos chama para um pastorado, Ele não nos chama para saltar de paraquedas com alguém. Ele nos dá um paraquedas nas costas e Ele fala assim: tá ali, salta. Ou você confia que Ele vai abrir suas asas, ou você vai cair morto. A matriz de todo egocentrismo, narcisismo e obra da carne está na autopreservação. A autopreservação se compara, portanto ela é inveja. A autopreservação é egoísta, porque ela não está disposta a sacrificar o próprio eu.
A autopreservação é ambiciosa. Enquanto ela não estiver no controle, ela não está bem. A autopreservação manipula pelos seus próprios interesses. Ela é cheia de carnalidade. Ela tem engano, porque os meios justificam os fins, vocês entendem? Então eu faço o que for necessário para chegar no fim que eu desejo. A autopreservação, ela é combatida no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. Eu não tenho nada de precioso na minha vida. Vamos ler juntos? Todavia, eu não me importo e nem me considero, não considero a minha vida como algo de valor, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do evangelho da graça de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, a autopreservação te separa do teu propósito, porque ela não deixa você achar que a coisa mais importante da tua vida é viver para Deus. A coisa mais importante da tua vida é cuidar da sua própria vida, e se você está cuidando tão bem dela, para que Deus precisa cuidar da sua vida? Para que Deus precisa gerir sonhos para você? Para que Ele precisa fazer milagres se você dá conta de fazer as coisas do seu jeito? A autopreservação, ela é a matriz abortiva do propósito. Ela gera ventres estéreis, ventres infrutíferos, ventres espirituais que não geram filhas espirituais, filhos espirituais que não geram promessas de fé e de esperança. Sabe, quando você acha que precisa controlar para ter importância, quando você acha que você precisa saber de tudo para que ninguém te engane, quando você acha que você precisa estar no controle de todas as situações, sabe o que acontece com você? Você tem a sua vida como muito preciosa. O apóstolo Paulo está nos ensinando, não tenho a minha vida como algo precioso, porque para mim precioso é dar as boas notícias, é falar do evangelho de Cristo, é dizer, olha, Ele fez milagre na minha vida, Ele vai fazer na tua. Olha, eu só tinha um copo de azeite como a viúva, mas Ele tem multiplicado e nunca tem faltado na minha casa. Eu também não sei como, tem dias que acordam nublado, mas de repente a colheita vem de um jeito maravilhoso. Sabe de uma coisa? Eu não sei como, mas eu sei quem. Eu não sei como eu cheguei até aqui, mas eu sei quem me trouxe até aqui. Eu não sei como a gente pagou as contas até agora, mas eu sei quem pagou as contas até agora. Eu não sei como, nesse último final de semana, mais de 500 mulheres estavam aqui sendo derramadas nos pés do Senhor, mas eu sei quem as trouxe aqui. Eu sei quem vai trazer os seus familiares aqui. Eu sei quem vai cumprir a promessa na sua vida, de eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não preciso saber como, eu não preciso ter planilha de controles, eu preciso confiar em quem tem tudo na palma das suas mãos. É para dar um brado de vitória. A nossa vida, sabe? Você sabe o que há de mais precioso na nossa vida? Você sabe o que há de mais precioso na nossa vida? O pão que a gente repartiu, a oração que a gente fez, a unção que a gente compartilhou, o quanto a gente foi bênção na vida de alguém, porque é isso de fato que fica aqui e para a eternidade. Você não vai ser lembrado pelo quanto de dinheiro você conseguiu acumular. Você não vai ser lembrado pelo qual carro que você dirigia. Você não vai ser lembrado pelas roupas que você vestia. Você vai ser lembrado pelo como você fez as pessoas sentirem. Se elas sentiram Deus em você, ou se elas sentiram ódio em você. Se elas sentiram paz através da sua vida, ou se elas sentiram raiva quando olharam na sua cara. 1 Reis, agora vamos arriscar, né? A fé corre riscos, então vamos para a fé. 1 Reis 3, do 16 ao 28, tem uma história que eu amo. É uma história em que o sábio Salomão discerniu uma mulher capaz de correr riscos. Eu gosto de gente que corre riscos. Riscos pelo Senhor. Essa mulher, eu vou contar a história porque o texto é longo, mas essa é a passagem. É a famosa história das trocas dos bebês entre prostitutas. Olha, se fosse um caso de família daquela Márcia Goldschmidt, seria assim: prostitutas trocam de bebês. E eu já vejo as madames da tarde, meu Deus, quem é essa que está aí trocando o bebê vivo pelo morto? E quem é o rei que vai dar o bebê ou vivo ou morto? E daí você liga, se você acha que uma é a verdadeira mãe do filho, diz que X. Se você acha que a outra, diz que Y. Deixa eu dizer uma coisa, eram duas prostitutas. Ambas tinham filhos, estavam dando de mamar.
um dos filhos morreu. No meio da noite, na calada da noite, uma das mães cujo filho morreu, foi lá, aproveitou que a outra estava com sono, porque olha, dar de mamar de madrugada não é fácil, mulherada que ainda não tem filho, se prepara. Aquela hora do sono, assim, 3 da matina, sabe? Que você só acorda se o Espírito Santo te acordar, a mãe está lá. E se o pai é bom, tá dando um copo de água do lado. Tá fazendo um carinho, mesmo dormindo. Então, enquanto uma estava quase dormindo, amamentando, ela foi lá espertinha, pegou o filho morto, que deve ter engasgado, uma mulher que não sabia cuidar bem do bebê, não fez a manobra lá, que esqueci o nome chique lá, e tal, o bebê engasgou, morreu, tal, beleza. Ela foi lá, safadinha, trocou o filho. Chegam diante do rei Salomão e diz assim: olha, esse filho vivo é meu. E sabe quem começa dizendo que é meu? A que tinha trocado o bebê. E a outra se sentindo mega injustiçada, obviamente. Gente, esse filho é meu. Olha aqui na minha cara. Eu estava dando de mamar a ele, ela trocou de bebê. E Salomão olha assim e falou assim: eu não estava nessa casa, eu não sou o pai da criança, eu não tinha uma câmera escondida para ver de quem era o filho. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse bebê, pegar uma faca ou uma espada e vamos cortar ele no meio, fica cada um com metade. Imediatamente, a mãe genuína olhou e disse assim: de jeito nenhum, dê para ela o bebê. Para pensar, é teu filho, tu tá morrendo de raiva dessa piranha que fez isso. Caráter essa mulher não tem, ela não quer conserto, e pior de tudo, a bicha ainda pega o filho que não é dela, fala que é o dela porque ela mal cuidou do filho dela. Para mim é uma questão de ego. Na verdade ela não queria criança, ela queria falar que ela está certa. Porque uma mulher desse naipe, ela não está disposta com esse caráter, com essa atitude, ela não está disposta a criar um filho. Criar filho é renúncia, é sacrifício, é abrir mão. Na verdade ela queria ganhar um jogo. Tem gente que disputa coisas maravilhosas só para ganhar um jogo. É porque eu ganhei, eu tenho razão. A pessoa nem quer aquilo, ela só quer ganhar. Era o espírito daquela mulher. Ela só queria ganhar. Mas sabe o que eu achei incrível nessa mãe verdadeira? Ela arriscou tudo. Gente, eu tenho que lembrar minha lista de novo. Papai, coloca a música para mim. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Joquebede fez a mesma coisa. Ela teve uma fé que arriscou a vida do próprio filho. Gente, fala para uma mãe arriscar a vida do próprio filho bebê. Porque essa mulher cujo filho estava vivo, confiar numa mulher que já tinha deixado o filho morrer, era uma questão de uma fé absurda. Mas ela sabia, no fim das contas, dentro dela, que existe um Deus que está acima dos homens. Existe um Deus que está acima das injustiças. Existe um Deus que olhou quem era de fato o filho e quem era de fato a mãe. Existe um Deus que torna o coração do rei de acordo com os rios do jeito que ele quiser. A palavra de Deus diz em Provérbios 21 que o coração do rei está nas mãos de Deus. E você está com medo daquela fofoca que fizeram de você para o seu chefe. E você está com medo da reunião que vai ter na sexta-feira no fim da tarde, onde vai ser decidido quem vai ser mandado embora. E você está com medo da calúnia que a vizinha fez ao seu respeito. Deixa eu te dizer uma coisa: para que medo? A fé arrisca, a fé sabe, ela não sente. A fé tem certeza que Deus vai vir com providência. A fé já está garantida, não no como, mas em quem. A fé não está garantida em pessoas, a fé está garantida na pessoa de Deus. O rei olhou e disse assim: ah não, tem alguma coisa errada. Enquanto uma quer que parta, a outra está disposta a doar. Certamente, essa é a verdadeira mãe. A que sacrifica, a que não se autopreserva, a que não tem medo de confiar numa bandida, o seu próprio filho. Porque ela sabe que antes dela ser mãe, Deus é pai da criança. Você sabe que antes de você ter um chefe,
Deus é o chefe do seu trabalho, você trabalha para o chefe chamado Papai do Céu, e Ele está vendo como você está trabalhando. Você sabe que antes de ter um juiz cuidando dessa causa sua na justiça, tem um juiz dos juízes, o advogado dos advogados, que ele está pleiteando a causa dos filhos. Você sabe disso. Você sabe que nada injusto vai ficar na vida de um crente justificado por Cristo, que não tem medo de viver uma fé genuína, que já abriu mão da autopreservação, que entregou tudo nas mãos de Deus. Então essa noite é a noite de entregar, a começar da sua vida para Deus, entregar a sua casa para Deus, entregar os seus medos para Deus, entregar a autopreservação para Deus. Tem mais um cara que me admiro muito demais, Noé. Gênesis 6, do 13 ao 19, o Senhor mandou Noé construir uma arca. Estava seco, não tinha chuva, o povo estava vivendo a sua vida, uns estavam casando, outros estavam tendo filhos, outros estavam construindo suas carreiras, e Deus disse: eu vou mandar chuva e vou acabar com a terra, porque a terra me dá nojo, os pecados desse povo me dão nojo, eu vou exercer juízo, porque eu estou cansado de tanta iniquidade. Teve um homem que acreditou, Noé. Porque esse homem acreditou, nós hoje estamos aqui. Noé não só acreditou, porque a fé, ela não é uma teoria, a fé é prática. A fé você ouve e pratica. Você recebe um comando, obedece. A fé não é fácil, a fé exige tudo da gente. A fé exige toda a nossa confiança. A fé exige todo o nosso coração. Às vezes exige o recurso que a gente não tem. Às vezes exige passar a noite orando quando a gente não consegue dormir. A fé, ela é prática. E Noé obedeceu ao Pai. Sem recursos, ele começou a construir a arca. Levou 100 anos para construir a arca. Sem apoio moral, aliás, todo mundo que passava e via aquele homem construindo aquele barco daquele tamanho, falava assim: qual a necessidade disso? Lá vai o doido do Noé, dizendo que Deus falou com ele. Lá vai o doido do Noé, querendo construir uma coisa que vai caber tanta gente que, olha, a população de São Paulo vai sobrar ali dentro. Mas quando começou a chover, Noé já estava com toda a sua família, seus filhos, dentro da arca. Tinha um par de cada espécie ali dentro. E eu tenho certeza que não foi uma cena muito engraçada o que eles viram das janelinhas. Eu acho que era muita gente se afogando, pedindo perdão nos últimos minutos por terem desacreditado da fé de Noé. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que você nasceu para ser estéril ou frutífero? Você nasceu para colher sementes e produzirem frutos? Ou você nasceu para colher sementes e abortar sementes? O que você está fazendo com as sementes que Deus está colocando nas suas mãos? O que você está fazendo com os dons que Ele te deu? O que você está fazendo com os pensamentos aguçados que Ele te entregou? O que você está fazendo com as amizades que Ele te deu? O que você está fazendo com o dinheiro que Ele te deu? O que você está fazendo com a família que Ele te deu? Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Conversando com o irmão esses dias, ele: pastor, estou trabalhando de domingo de manhã, para mim é difícil. E na igreja eu disse: irmão, é importante trabalhar, eu acho. E logo logo a Farol vai ter culto à noite também de domingo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você tem filhos pequenos, o mundo vai ficar cada dia pior. Você não está dando um bom exemplo para os seus filhos. Você vai precisar um dia redimir essa história. Talvez vai ser mais difícil recuperar um filho adolescente. Por que você não introduz o princípio bíblico? Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a mim, aqui em casa, em primeiro lugar, nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Quanto a nós, a primeira coisa que a gente faz no dia é orar, jejuar e buscar a Deus, e depois consagrar a Deus o que nós vamos fazer durante o dia. Sabe, quanto a mim, eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, melhor é obedecer do que sacrificar. Quanto mais você idolatrar o seu bem-estar, pior vai ficar.
Porque na lei de Deus é dando que se recebe. O maior é o menor. O mais líder é o que mais serve. Eu acho engraçado quando as pessoas vêm de diferentes tradições eclesiásticas e elas acham que aqui o cargo de músico do domingo, obreiro de não sei o quê, diácono, aqui nem tem, diácono de não sei o que lá. Elas acham que esses títulos, eles vão garantir alguma importância aqui dentro. Vou dizer uma coisa, o maior nessa casa é o que mais serve. Porque aqui nessa casa nós somos cristocêntricos. E Jesus Cristo disse que o maior é o menor. O primeiro é o último. O que dá preferência ganha. Quem perdeu já está ganhando. E sabe de uma coisa? Será sempre assim. Porque aqui a hierarquia da religiosidade não vai roubar. O avivamento capaz de transformar vidas, gerar salvação, encher as pessoas do Espírito Santo e dar a elas a unção. Unção só tem quem entregou alguma coisa. Quem abriu mão de alguma coisa. Não tem unção quem não abriu mão de nada. E quando estiverem querendo navegar na tua unção, ensina o caminho. Fala, não foi assim, deixa eu te dizer como é. É assim. A fé arrisca. Ela é prática. Como que é uma fé prática, pastor? Você pisa e Deus coloca o chão. A fé é assim. A fé não é diferente disso. Sabe, gente? Há uma semana e meia atrás, o Senhor começou a falar comigo sobre o mercado solidário dessa igreja. Você sabia que a gente tem um mercado solidário? A Arca tem um mercado solidário. O mercado solidário é o seguinte, é um convênio que nós temos com um supermercado de grande porte aqui da cidade, e esse supermercado começou a dar as coisas pra gente, e a gente começou a administrar bem essas coisas, e Deus começou a confiar mais coisas. Teve uma chave de virada. Eu sempre, como pastor, sempre paguei a feira. Sempre, desde a primeira feira. Fazia questão, ia lá e pá, pix. Pagava a minha feira. Teve um dia que um irmão disse assim, olha pastor, hoje você não vai pagar a feira não. Deus falou com a gente que hoje você vai pegar essa feira, a gente vai dar de primícias. A primeira é sua. E sabe, a gente recebia uma quantidade de alimentos, a gente recebia um tipo de alimento, e de repente na outra semana o negócio começou a transbordar, porque o princípio da entrega das primícias foi obedecido. E até hoje a gente não está tendo onde colocar, a gente precisa na verdade de um carro maior, a gente está precisando de mais pessoas para ajudar, a gente está crescendo, e assim, enquanto você vai no mercado e vê as coisas aumentando de valor, enquanto você vê as coisas ficando mais inacessíveis, aqui quem é dessa casa ou quem participa dessa casa, pega as coisas boas de qualidade num preço muito acessível. Eu faço compra para minha casa aqui. E há uma semana e meia atrás Deus falou comigo, está na hora de um upgrade no mercado solidário. Disse, Deus, eu fico toda hora tirando a galera da zona de conforto, dá um pouquinho de aperto para eles, fala com eles também. Eu estou o tempo inteiro tirando, sabe? Ei, vamos lá. E aí Deus falou para mim, põe no grupo da Ark o seguinte, que vocês vão comprar um container e vocês vão fazer um mercado solidário para a cidade. Porque vocês não são farol para as quatro paredes, vocês são farol para todo mundo, vocês vão alimentar essa cidade. Porque eu vou levar vocês para um novo nível de entrega de alimentos, eu vou levar vocês para um novo nível de toneladas, eu vou levar vocês para um novo nível de qualidade de coisas. Então obedeça, meu filho. Então, nós estamos prestes a comprar um container. Falta pouco. Para comprar o container deve faltar uns 4 mil só. A gente já juntou a maior parte do dinheiro. E aí, quando você olha assim, você fala, meu Deus, mas tantos projetos acontecendo, uma igreja que está cheia de frentes de trabalho. Eu sei, mas tem um povo para alimentar, tem gente que não está mais conseguindo fazer feira, tem gente que está precisando comprar no mercado solidário. Então Deus, que sabe todas as coisas e tem todas as coisas no seu poder e nas suas mãos, você acha que Ele não está interessado em nos dar um mercado solidário que vai servir não só a Farol, mas a cidade? Porque as mesinhas, elas estão convenientes para nós. A gente vem no culto, pega a nossa sacolinha, vai lá chiquezinho, pesa, paga no cartão de crédito, no
Pix, não é verdade? Mas e se o mercado funcionar de segunda a sexta, durante um período, virado para a rua, olhando para todos e dizendo assim, ó, aqui é a casa do pão, o pão nosso de cada dia, Deus dá hoje. E Ele não dá hoje só para Farol. Pode ser que passe algum vizinho aqui que é de outra religião, ou que não tenha religião, e ele vai começar a perceber que na Farol pelo menos não falta o pão de cada dia, porque o pão da presença acompanhado do pão substancial também. Então é nossa responsabilidade fazer o mercado. Mas pastor, não tem dinheiro. Mas pastor, vai precisar de mais um tanto de dinheiro para reformar dentro. Mas pastor, deixa eu te dizer uma coisa. Nesse exato momento, enquanto eu estou pregando, Deus já providenciou tudo que nós precisamos para o mercado solidário estar pronto. Quem crê comigo que daqui a 1 mês e meio vai ter um mercado solidário pronto ali? Diga amém. Eu creio. Deixa eu te dizer uma coisa. A fé sabe. Ela pisa mesmo quando não tem chão, porque ela sabe que tem alguém construindo a nossa vida está edificada na rocha. A fé toma os riscos necessários, para se for o caso, dar uma escorregada no chão e cair, sabendo que Ele vai nos levantar, mas nunca Ele vai desonrar alguém genuíno na fé, nunca. E com isso, quero perguntar para você qual é o seu maior desafio de fé hoje, qual é a sua maior dor, qual é o seu grande impossível, seu grande impossível. Vamos ficar de pé na presença de Deus. A primeira coisa que nós vamos abrir mão hoje é do medo. Estão comigo, sim ou não? Nós vamos abrir mão do medo? Ah não, eu não senti firmeza. Gente, não é possível que Deus falou tanto comigo hoje e você não recebeu essa palavra que você vai abrir mão do medo. Alguém que vai abrir mão da autopreservação? Alguém vai abrir mão da desconfiança, sim ou não? Do medo de se entregar, sabe, gente? Como que Deus pode reconstruir histórias aqui se a gente está com medo? Se o nosso coração está encapsulado? Quer dizer, sabe do que é mais legal? Jesus estava lá quando você foi traída. Jesus estava lá quando deu tudo errado. Jesus estava lá. Jesus estava lá quando você foi demitido injustamente. Jesus estava lá quando seu pai morreu. Jesus estava lá quando o pastor abusou de você. Jesus estava lá. E sabe, tem uma coisa que Jesus faz? Ele redime a nossa história. Qual é o pai que gosta de ver o filho sangrando? Qual é o pai que gosta de ver a filha machucada? Sabe o que acontece quando um dos meus filhos dá uma caidinha, uma raladinha? Sabe o que eu faço? Beijo cura machucado? Não, pode dar mais doença, vai ficar saliva. Sabe o que eu faço quando eles caem? Eu beijo aquele sanguinho derramado, eu vejo, vai sarar, papai está aqui. Vou dizer uma coisa para você. Jesus estava lá quando você caiu e ralou o joelho. Jesus estava lá quando você não tinha mais esperança. Jesus estava lá e Ele estava dizendo assim para você: ei, eu tenho a sua história escrita na palma das minhas mãos. É necessário que você passe por isso. Vamos no seu coração. Comece a entregar para Jesus os seus medos. Comece a entregar os seus desafios. Comece a entregar para Ele e dizer assim: Jesus, eu quero te dar em primeiro lugar a minha vida, Pai, porque de alguma maneira eu ainda tenho me segurado em mim mesmo, nos meus sistemas de controle, nos meus sistemas de gestão. Eu tentei escrever uma história para mim, mas eu pelo jeito não sei escrever direito, Pai. Eu quero entregar o controle da minha vida nas Tuas mãos, eu quero entregar o meu coração nas Tuas mãos, eu quero entregar os meus medos, eu quero abrir mão dessa bolha de proteção que eu me coloquei, Jesus. Se você está dizendo isso de verdade, eu quero que você faça um simples gesto de assim, se render mesmo assim com as mãos, sabe? De se entregar assim e dizer assim: Jesus, eu confio em Ti. Confio que você está no meu barco. Eu confio que daqui a 1 ano vai estar tudo resolvido. Tudo isso que eu estou me preocupando hoje vai estar tudo resolvido. Jesus, eu confio em Ti, que não vai dar
6 meses o Senhor vai ter aberto novas portas. Jesus, eu confio em Ti, que o meu coração vai estar completamente regenerado depois dessa estação. Jesus, eu confio em Ti, Jesus. Eu confio em Ti que o Senhor vai me cercar de pessoas boas. Eu confio em Ti que as minhas divisas cairão em lugares agradáveis. Eu confio em Ti que portas serão abertas que ninguém pode fechar. Eu confio em Ti que o Senhor vai dar favor dos reis para a minha vida. Eu confio em Ti que as minhas causas estão sendo julgadas pelo Senhor. Eu confio em Ti, Jesus. E faz assim, ó, perdão, Jesus. Peça perdão a Ele. Perdão quando eu deixei o medo sufocar a minha fé. Perdão quando eu coloquei a imagem de um pai da terra como se fosse meu pai do céu. Perdão, perdão e perdão. Perdão quando eu usei a autopreservação como um mecanismo de defesa. Diga isso. Perdão quando eu usei a autopreservação como um mecanismo de defesa. Nessa noite eu me entrego completamente a Ti. E se porventura há alguém que nesse momento sente o desejo de fazer um compromisso com Jesus, de entregar a sua vida para Ele, de abrir mão do seu passado espiritual, de abrir mão de qualquer tipo de pacto que você fez com outros deuses que não é o nosso único Deus, com a mão no seu coração você diz assim: eu vou falar o meu nome, hein? E você fala o seu. Eu, Jonatas, eu te recebo, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Eu te quero, Jesus. Pode pegar o controle da minha vida e dirigir do jeito que o Senhor quiser. Tem pessoas aqui que também precisam fazer um recompromisso com Deus. Deixaram a carnalidade, deixaram as experiências difíceis determinarem o seu lugar espiritual. Sabe quando a gente deixa o mau caráter das pessoas tocar o nosso bom caráter? Então, eu estou falando com algumas pessoas aqui nessa hora, e talvez você precise dar mais uma chance para que Deus cuide do seu coração, entregar mais uma vez o controle da sua história, e com a sua mão no coração você diz assim: Senhor Jesus, eu me recomprometo contigo, eu abro mão do meu passado, eu não preciso saber como, eu preciso só saber quem está no controle da minha vida. Eu abro mão dos meus medos, eu abro mão das minhas experiências religiosas, e eu quero abraçar um novo tempo que o Senhor preparou para mim, Jesus. Eu faço uma aliança contigo nessa noite, em nome de Jesus, amém. Se você fez a primeira ou a segunda oração, levanta a mão, só para a gente dar uma salva de palmas para Jesus, e alguém te dá um abraço. Ei, tem aqui ó, 1, 2 aqui pessoas, alguém que estiver perto, uma pessoa aqui ó, dá um abraço aqui nesse irmão. Tem mais alguém aqui que fez essa oração com todo o seu coração? Hã? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ainda há mais bem na terra do que mal. Ainda há mais pessoas boas do que ruins. Ainda há mais coleção de vitórias na sua vida do que de derrotas. Quando o inimigo tentar roubar o seu foco, comece a olhar as coisas boas que o Senhor Deus faz. Comece a olhar a graça elementar. Dá uma olhada no pôr do sol, toma uma água de coco, dá a mão para a pessoa que você ama. Assiste um filme juntos. Reaquece a chama do amor. Visita um lugar que haja evangelho puro. Nós estamos garantindo aqui a comida espiritual. Que o Senhor nos mantenha assim puros em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Ainda há esperança. Amém? Que Deus abençoe vocês.